Iniciei aqui, vamos aguardar o pessoal entrar. Tu consegue ter visibilidade de. Pode falar. Oi, tá me escutando? Tô ouvindo. Tu consegue ter visibilidade da quantidade de inscritos? Sim, eu tô olhando aqui, tem externo, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi, Wagner, boa tarde. Seja bem-vindo. Esperar até umas 14h05, né, Flávio? Pra gente poder começar. 5 minutinhos. Boa tarde, Wagner, tudo bem? Acho que o Wagner tá com algum problema. Que ele entrou já 2 vezes e saiu. Deve tá tendo algum probleminha. Acho que é a câmera e o microfone. Eu vou pedir para Helena habilitar aqui. Ah, não, mas acho que isso aqui dá pra gente fazer aqui. Boa tarde. Boa Oi, tarde, Wagner, boa Wagner. tarde. Eu não estava conseguindo falar, acho que estava desativado o microfone aí. Sim, Ah, tá. sim, a gente tá configurando aqui para ativar. Sim, sim, sim. Tudo jóia? Seja bem-vindo. Tudo certo. Obrigado. Só aguardar aí mais um minutinho, Wagner, ver se vai entrar mais Tá bem gente e a tranquilo. gente inicia. Uhum, tranquilo. Obrigada.
E aí, Flávio? Acho que a gente já pode começar? Pode iniciar. Fechou. A gente tem o Wagner aqui, então o pessoal vai entrando, né? Para a gente não atrasar. Bom, como só tem o Wagner, Flávio e Helena, sejam bem-vindos aí ao nosso Tech Day, né? Flávio e Helena já me conhecem, mas Wagner, meu nome é Isabela, eu sou Technical Account Manager aqui da DSERV e atuo aí nessa frente apoiando as nossas empresas aí na construção de ambientes mais seguros, resilientes e preparados aí da melhor maneira para as ameaças mais atuais, aí sempre com foco em proteger sem comprometer a operação. Com isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre um desafio que ele é real e constante, né? Como proteger os computadores contra ataques cada vez mais sofisticados, mantendo ali um desempenho, produtividade e também simplicidade de gestão. Então, o foco aqui da nossa conversa hoje vai ser o Sophos Endpoint 100, que é uma solução projetada para proteger ambientes com grande volume de endpoints contra essas ameaças modernas, especialmente exploits, que hoje ali representam uma das principais portas de entradas para ataque ransomware. Então, a proposta aqui é a gente mostrar que a segurança ela não precisa ser sinônimo de lentidão ou complexidade, né? Com a tecnologia correta para o ambiente, é possível que a gente entregue uma proteção avançada com gestão centralizada e impacto mínimo na performance. Eu vou pedir, caso Wagner e Gilberto aí tenham alguma dúvida, podem falar, podem levantar a mão, consigo ver, podem abrir o microfone e falar, não tem problema, tá bom? Podem interromper. Bom, quando a gente conversa aqui no nosso dia a dia com as PMEs, né, as pequenas e médias empresas, a gente acaba encontrando aqui um cenário muito comum, né? Máquinas ali heterogêneas sem nenhum tipo de padronização e os usuários reclamando ali de lentidão, TI sobrecarregada e decisões difíceis ali entre a performance e a segurança. E além disso, a gente sabe que o conceito do perímetro mudou, né? Hoje não existe mais somente o escritório físico, né? Hoje a gente tem diversos tipos de trabalho. A gente tem ali os notebooks em home office, colaboradores em mobilidade, né? Você está trabalhando de outro lugar que não seja em casa nem no escritório. Com isso, dispositivos fora da rede corporativa e acesso constante ali à internet e aplicações em nuvem. E isso acaba aumentando ali significativamente a superfície de ataque. Então, cada um desses endpoints passa a ser um ponto de entrada. E quanto maior o número de dispositivos, maior é a complexidade para a gente conseguir manter a visibilidade, o controle e a padronização de segurança desses dispositivos. Então, quanto maior essa mobilidade, essa questão de home office, quantidade de dispositivos aí que trafegam ali fora da rede, maior é o risco de sofrer um ataque. E entre esses ataques e essas ameaças que mais crescem atualmente estão ali os exploits, né? Diferente ali do malware tradicional que a gente está acostumado, o exploit, ele não depende de um arquivo malicioso conhecido. Ele explora a vulnerabilidade em softwares ali legítimos como navegadores, o Microsoft Office, leitores ali de PDF, Java, e componentes ali do próprio sistema operacional. Então, esse ataque, ele acontece utilizando o próprio programa confiável da empresa como vetor. Então, tecnicamente falando, o exploit, ele manipula as falhas ali como, por exemplo, buffer overflow, execução remota de código, escalada de privilégio, injeção de código em memória, entre outras frentes.
E para o usuário, isso aparece apenas como a abertura de um documento, mas internamente o sistema ele está sendo comprometido. E acaba que em muitos desses casos, esse é o primeiro estágio antes ali da instalação de um ransomware. Então, a gente entende que é uma ameaça que trabalha ali de forma escondida. Para nós, usuário, vai estar normal, mas ali, em segundo plano, ela vai estar agindo sem que você perceba. E com isso, né, por que que os exploits eles são tão perigosos? O grande risco do ataque exploit é que ele não se comporta como um vírus tradicional. Então, ele atua na memória, explorando ali comportamentos inesperados do software legítimo. Então, não há necessariamente um arquivo malicioso salvo em disco, né? Os antivírus, eles são baseados apenas em assinatura e eles analisam ali os arquivos que são conhecidos. Mas aqui, nesse caso do exploit, o que existe é um comportamento anônimo dentro de um processo confiável. Ou seja, não é o que é o arquivo, mas o que ele está fazendo, né? Precisa fazer toda essa análise comportamental. E é onde muitas das soluções tradicionais acabam falhando, né? Os exploits, eles são, assim, especialmente perigosos porque eles não dependem de um malware conhecido. Ou seja, os antivírus tradicionais, eles não estão preparados para aquilo, eles trabalham ali com base em assinaturas. O exploit, ele não depende disso, né? Então, não existe necessariamente um arquivo malicioso para ser identificado por assinatura. Então, o ataque basicamente acontece ali na memória do computador, manipula o comportamento do próprio programa legítimo e ir para um antivírus tradicional, isso é muito difícil de enxergar, porque tudo vai parecer normal, né? Vai ser ali o navegador abrindo normalmente, o PDF também, o dano, o Office funcionando normalmente. Então, na prática, esse ataque ele acontece de forma silenciosa, sem levantar qualquer tipo de alerta ali que seja óbvio, que esteja ali na cara, que a gente consiga ver, até ele estar ali em uma fase mais avançada. Então, inicialmente, quando ele está adentrando ali na nossa máquina, a gente não percebe, a gente não vai ter essa visibilidade, e os antivírus tradicionais também não vão reparar, porque não tem nada ali fora do comportamento comum, cotidiano. E bom, e com base nisso, né, qual é o grande desafio das empresas, né? Hoje, o grande desafio, ele não é apenas bloquear esses vírus conhecidos, como a gente trouxe. É impedir qualquer tipo de ataque, fireless, exploits em memórias, ransomware ali de nova geração, novas técnicas de evasão, e é fazer tudo isso, ter todo esse trabalho, sem que tenha esse sobrecarregamento da CPU, sem que consuma a memória excessiva e sem que exija um time especializado para operar. Então, uma solução atual que é ideal para esse cenário, ela precisa basicamente equilibrar ali 3 pilares, que é a segurança avançada, o baixo impacto em performance e a gestão simples e centralizada. Então, a gente traz novamente o problema, né, que é enfrentado hoje pelas pequenas e médias empresas. É justamente ter condições de ter uma solução de segurança avançada que não afete, não tem um impacto significativo em memória e que tenha uma gestão simples e centralizada. Por quê? Porque hoje a maioria das pequenas e médias empresas não tem um time de TI tão robusto que possa ali trabalhar com uma solução complexa que exija pessoas, que exija um time. Então, a solução ideal para atender essas pequenas e médias empresas, ela precisa atender todos esses pilares.
E é onde a gente entra com o Sophos Endpoint 100, que foi ali desenvolvido exatamente para esse novo cenário. Bom, basicamente, o Sophos Endpoint 100, diferente dos antivírus tradicionais, combina ali múltiplas camadas de proteção. Então, ele trabalha com Deep Learning e inteligência artificial. Assim, faz toda a detecção de ameaças inéditas sem depender exclusivamente de assinaturas, que é o que a gente trouxe que hoje é a maneira que os antivírus tradicionais trabalham. Então, o que o Sophos vai fazer? Quando a gente estiver sofrendo ali um tipo de tentativa de ataque de exploit, por mais que não seja visível para o usuário, a solução vai fazer essa análise comportamental, ela vai ver o que aquela aplicação vai estar tentando fazer. Se é uma aplicação que é só para abrir a PDF, não faz sentido ela estar tentando algum tipo de integração com outros sistemas, né, com locais, documentos que ela não precisa ter acesso. Então, ele vai fazer essa análise comportamental e vai saber quando um ataque estiver acontecendo. Isso sem depender de assinatura. Outra funcionalidade muito boa é o Exploit Prevention, que faz o bloqueio de técnicas específicas usadas por atacantes, né? São técnicas como o ROP, é o Rope Return Oriented Programming, né? Faz também a parte de injeção de código, escalada de privilégio e também a manipulação de memória. Além de tudo isso, a gente tem aqui também a funcionalidade de proteção contra ransomware com CryptoGuard, né? Então, a solução também faz todo o monitoramento comportamental de criptografia suspeita e reverte ali todos os arquivos afetados automaticamente. Então, ela também faz esse acompanhamento, monitoramento contínuo, qualquer tipo de sinal de ataque ou comprometimento ali de criptografia, ele reverte ali aqueles arquivos. Como a gente já trouxe, mas é o grande diferencial toda a parte de análise comportamental. Então, ela observa o comportamento dos processos em tempo real, identificando ali qualquer tipo de desvio do padrão esperado. Então, qualquer coisa que desviar do padrão, ela já entende como uma vulnerabilidade e já faz o bloqueio ali daquela ação para que o atacante não consiga ir para frente com aquela ameaça. Ah, Isabela, e o que isso tudo significa? Isso significa que a proteção, ela não depende apenas de conhecer o vírus, como a gente trouxe dos antivírus tradicionais. Ela identifica ali o comportamento típico de ataque. Eu trouxe ali alguns termos técnicos, pessoal, que a solução faz. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, podem perguntar. Fiquem à vontade aí para me interromper, levantem a mão e podem perguntar. Somente aqui parou, foi de aparecer para mim a apresentação. Está aparecendo para vocês? Voltou. Bom, continuando falando aqui sobre o Sophos Endpoint 100, como ele funciona, né? Um dos grandes diferenciais do Sophos Endpoint 100 é justamente esse baixo impacto no desempenho. Então, é uma solução robusta que oferece muitas funcionalidades e foi projetada para não ter o impacto significativo no desempenho ali do endpoint do usuário. Então, é uma solução que foi projetada para utilizar essa análise inteligente, assim evitando reduzindo ali drasticamente varreduras desnecessárias, ou seja, ela não vai ficar fazendo varredura do que provavelmente não vai estar infectado, não vai estar ali com comportamento suspeito, né? Ela usa também a análise inteligente para justamente entender no que se deve fazer essa varredura. Então, tendo assim uma varredura mais otimizada, impedindo que faça uma varredura completa e com isso
tenha ali algum impacto, né, no ambiente. Então, ela faz esse monitoramento apenas de comportamentos críticos, que está tudo certo, ela analisa, está tudo certo, ok? O que está com algum tipo de comportamento suspeito, ela traz para fazer a análise. E ela opera aí com esse uso otimizado de CPU e memória, trabalhando ali em segundo plano. A solução roda completamente e os usuários conseguem utilizar o dispositivo sem que tenha qualquer tipo de impacto significativo. E além disso também, a arquitetura ela é baseada em políticas centralizadas que permite com que a gente aplique a proteção consciente sem precisar configurar máquina por máquina. Então, a gente entra com a solução, faz todas as configurações e consegue replicar tudo aquilo para as demais máquinas do ambiente. Então, a gente não vai precisar ficar configurando máquina por máquina, ali, endpoint por endpoint. A gente aplica em um e ela já distribui geral. E o resultado disso tudo é menos reclamação de lentidão, menos chamados de TI e maior estabilidade operacional. Por quê? Porque a gente consegue ter esse controle unificado. Com isso, a gente consegue ter mais estabilidade. A questão da reclamação de lentidão vem menos, por quê? Porque é uma solução que ela foi feita para ser mais otimizada em relação a esse impacto na CPU, e menos chamados para TI, porque a solução ela acaba trabalhando ali de forma autônoma. Não necessariamente ela precisa de um intermediador ali. Claro que a gente precisa do monitoramento, mas ela trabalha ali de forma autônoma, com base nas configurações de política, enfim, da forma como o usuário ali, o time de TI configurar. Outro ponto muito estratégico é a gestão centralizada via Sofocentro. Sofocentro, pessoal, basicamente é uma console única de gerenciamento que fica na nuvem. Então, nela você consegue ter visibilidade de todos os endpoints, tudo que está acontecendo ali no teu ambiente. Você consegue fazer a aplicação de políticas padronizadas, recebe também alertas em tempo real, consegue também fazer o isolamento das máquinas comprometidas remotamente e também consegue gerar relatórios de conformidade. E isso hoje é essencial para esses ambientes híbridos e distribuídos. Então, mesmo que seja um dispositivo que não vai voltar por tão cedo, né, não volte para a rede da empresa, ele continua sendo protegido e monitorado. Outro ponto muito importante é que essa proteção ela não depende do usuário estar dentro da empresa. Então, ela vale para tudo. Ela vale para computadores no escritório, notebooks em home office, né? E usuários que também trabalham fora da rede corporativa. Não precisa estar dentro da rede para estar protegido. E, novamente, isso tudo é feito de forma centralizada em um único painel, que é o Sofocentro. Então, a empresa ela passa ali a ter visibilidade de todo o ambiente e consegue manter o mesmo nível de proteção, independentemente de onde o colaborador esteja. Dentro ou fora da rede, a proteção é a mesma. E quais são os benefícios disso para as empresas, né? O impacto, ele vai muito além ali apenas da proteção técnica que a gente trouxe, né? Com o Sophos Endpoint 100, a gente consegue reduzir drasticamente ali o risco de ransomware, evita paralisações operacionais, diminui o custo com incidentes, que a gente sabe que é algo que acontece muito, ganha toda essa previsibilidade e padronização do ambiente e consegue também estar tendo uma melhoria de indicadores de segurança e compliance, né? Porque tem essa visão unificada do ambiente, tem os relatórios que a gente consegue gerar para conformidade, além de todas as funcionalidades técnicas que a gente trouxe de desempenho da ferramenta. E
o que eu gosto sempre de trazer das Sofos no geral é que ela transforma a segurança de um problema reativo em uma postura preventiva. É como a gente trouxe ali toda a análise comportamental, a solução ela consegue estudar o que vem de desconhecido, né, o que não é algo que já está ali na base, e consegue aplicar ali para situações futuras também. Então, é uma solução que vai trabalhando com o machine learning e a IA para ter esse banco de dados com todas as informações e justamente conseguir trabalhar em qualquer tipo de problema futuro também que possa haver. Alguma dúvida, pessoal? Ai, saiu de novo. Deixa eu voltar aqui que saiu. Bom, para a gente concluir, hoje o exploit ele é uma das principais portas de entrada para ransomware, né? Então, se a empresa ela bloqueia o exploit, ela interrompe o ataque na fase inicial. Então, antes mesmo de ter qualquer tipo de movimentação lateral, antes de qualquer tipo de exfiltração de dados e antes mesmo da criptografia. Então, o Sophos Endpoint 100, ele entrega exatamente isso. É uma abordagem mais moderna, baseada ali em comportamento, inteligência artificial e múltiplas camadas de proteção. Tudo isso com impacto mínimo na performance e gestão mais simplificada. E qual é, assim, o grande diferencial do Sophos Endpoint 100? O Sophos Endpoint 100, ele é a mesma solução que a Sophos oferece para Enterprise, né? É a mesma tecnologia, não muda nada em questões de funcionalidades, porém, é uma solução que foi adequada financeiramente para pequenas e médias empresas, para que as pequenas e médias empresas possam ter a mesma solução com um custo inferior. Como funciona isso? Todo mundo que tiver até 100 dispositivos e 10 servidores dentro da estrutura consegue estar fazendo a contratação do Sophos Endpoint 100. E é um valor que reduz drasticamente, acredito que seja no máximo 30% do valor integral que é a solução quando ofertada para Enterprise. Então, essa é uma nova ação que a Sophos começou aí em 2026, trazendo para que a gente possa estar ajudando as PMEs a trabalhar de maneira melhor, mais centralizada, otimizada, né? Com uma solução que, de fato, vai atender de acordo com o que o ambiente, né, pede hoje. Então, todo mundo que tiver um ambiente similar de até 100 endpoints, pode entrar em contato porque a solução atende. E é a mesma solução que é reconhecida aí mundialmente, reconhecida principalmente pelo Gartner. Em 2025, ela passou ali pela sua 10ª vez consecutiva como líder em Endpoint Protection Platform. Então, ela mostra nesse posicionamento dela no mercado que ela vem evoluindo, né, com o tempo, que ela vem se adequando aos novos cenários, às novas tecnologias, que ela vem se otimizando cada vez mais, usando a IA a seu favor. Então, toda aquela parte que a gente trouxe ali inicialmente de IA, de machine learning, está sempre em evolução e a solução usando isso a seu favor, e mostra essa estabilidade que ela tem, sempre está inovando e atendendo os cenários. E ela não foi só líder pela plataforma Gartner em si, mas também pelos usuários. Teve a avaliação dos usuários também, onde eles avaliaram ela com nota 4,5 de 5, avaliando ali todas as especificações, todas as funcionalidades ali técnicas que a solução oferece. Então, também teve essa nota bastante elevada, sendo avaliada exatamente ali pelos profissionais que utilizam a ferramenta. Bom, pessoal, é isso. Acabou que foi bem rapidinho, mas que eu queria trazer para vocês mesmo
é, de fato, o problema que a gente tem hoje com esse tipo de ataque que não é, baseado em assinatura e que os antivírus tradicionais não conseguem resolver e principalmente que outras soluções complexas acabam dando essa sobrecarga ali para o nosso ambiente e acaba ficando meio ruim, porque a gente tem uma solução que atende, porém, a máquina fica ruim, a máquina fica travando, a gente não tem um melhor uso, a melhor otimização da máquina. E isso tudo o Sophos, ele oferece, o Sophos Endpoint 100 oferece. A gente acabou um pouquinho mais cedo, vou deixar um espaço aqui para perguntas e respostas. Então, a gente tem ali o espacinho, o chat ali em cima, vocês podem mandar se tiverem alguma dúvida. Enquanto isso, eu gostaria ali de reforçar, né, um ponto-chave, é que esses ataques que eu trouxe ali, ransomware, exploit, não é uma possibilidade distante, tá bom, pessoal? Ele já faz parte ali das empresas. Então, a pergunta, o que fica de lição, não é se alguém vai tentar atacar, mas, de fato, quando que isso vai acontecer. E a gente sabe que esse investimento em prevenção, ele custa menos do que lidar com qualquer tipo de paralisação, perda de dados, danos à imagem e impactos financeiros. Então, o Sophos Endpoint 100, ele é um passo ali essencial para a gente proteger esses dados, os usuários e a continuidade do negócio. Bom, a gente teve uma pergunta aqui da Ana Paula. Essa solução substitui o antivírus ou, no caso, seria um complemento? Ana, ela é uma solução superior ao antivírus, tá bom? É a solução de proteção de endpoint. Eu não sei se tu já tinha chegado ali no início, mas o que eu trouxe foi o seguinte, os antivírus tradicionais, eles costumam trabalhar ali com ataques baseados em assinaturas. O que é ataques baseados em assinatura? De uma forma mais didática, ele tem uma lista ali com um monte de ataque e ele trabalha em cima desses ataques. Então, teve um ataque X aqui, ele vai lá na lista, pega e ele sabe como mitigar esse ataque. Os antivírus tradicionais, eles são assim. No caso do Sophos Endpoint 100, que é a solução de proteção de endpoint, que é superior ao antivírus, ele trabalha com a análise comportamental e a inteligência artificial. E o que isso resulta? Qualquer tipo de ataque que venha, a solução ela vai olhar além, ela vai olhar todo o comportamento. No caso, eu trouxe ali o exemplo de exploit, que é um ataque que acontece sem que o usuário perceba, por meio de aplicações legítimas. Então, sem que a gente perceba, é um ataque que acontece, que vai se encaixando e afetando outras partes do dispositivo. O Sophos ele vai identificar esse comportamento dessa aplicação. Qualquer coisa que tiver fora do padrão, por exemplo, é um aplicativo, tem o banco de dados dele e ele não precisa pegar, integrar com nada dos meus arquivos que tem na minha máquina. Se em algum momento ele tentar fazer alguma integração onde ele tente puxar algum arquivo, seja ele confidencial ou não, mas que não era para ter essa interação, o Sophos Endpoint 100 ele já vai entender que é um comportamento suspeito. Então, ele faz toda essa análise comportamental. Então, ele não tem uma base somente para assinaturas. Ele faz toda a análise e qualquer comportamento suspeito, ele já começa a agir. Ficou claro, Ana? Deu para entender? Por nada, disponha. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma questão? Bom, que ninguém mandou mais nada. Vou deixar aqui o meu contato, meu LinkedIn, meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida ou se vocês tenham interesse em entender melhor sobre a solução, todas as especificações técnicas, fazer uma demo,
podem entrar em contato comigo, que a gente faz a demonstração, mostra de fato ali a carinha da solução, como ela funciona, como ela trabalha, todas as funcionalidades técnicas. Então, podem ficar à vontade para me chamar, tanto no LinkedIn quanto no e-mail. Eu fico à disposição aí para vocês. Agradeço a presença de todo mundo. E fiquem ligados que vamos ter um próximo webinar trazendo mais situações importantes que ocorrem aí no nosso cotidiano e ajudando aí a vocês a como mitigá-las, tá bom? Então, fiquem atentos aí que nas próximas semanas a gente já vem com mais um Tech Day. Obrigada, pessoal.